Fala galera, estamos em mais um podcast aqui da São Fatos. Meu nome é Didi Rodrigues e hoje eu vou bater um papo bem bacana com a Simone Lima. E olha que já vou começar logo com treta, logo daqui a pouco, tá? Porque eu vi um vídeo aí do GDF que eu falei, putz, grilli. Eu falei, vou ter que levar pra Simone. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, Simone, mas eu vou te mostrar aqui e aí... Quero ver a sua opinião sobre esse vídeo. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui, Gigi, por aceitar o convite, para bater esse papo, falar um pouquinho para a gente sobre essa importância, né, do Conselho Tutelar. Bom, Didi, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, ter esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. E em relação ao vídeo, eu vi sim. Ontem, inclusive, eu até gravei um vídeo, postei no meu Instagram. Então... Não, então você vai falar daqui a pouco. Ela também tá agoniada para falar! Ê, GDF! E ó, conversando com a Simone aqui nos bastidores, eu já vi que não é a primeira vez que os senhores fazem propaganda... Deixa eu encontrar uma palavra bacana. Bosta, referente ao Conselho Tutelar. Né? Não é a primeira vez. Então, mas a gente vai falar sobre isso. Mas antes, solta a vinheta, Lisão. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso. WME Consultoria, aquela consultoria que vai garantir para você um plano de saúde de qualidade, tanto para você, quanto para sua família, quanto para sua empresa. Então, se você está precisando aí de um plano de saúde, ou está achando o seu plano de saúde muito caro, isso aconteceu comigo, hein? Eu estava achando meu plano caro, dei uma ligadinha na WME e eles resolveram o problema, né? Então, assim, dá uma ligada também, que eu tenho certeza que eles vão encontrar aí um plano de saúde que caiba no teu bolso e que vai oferecer toda a qualidade que você e a sua família merece, beleza? E, né, café fino sabor, você já sabe, aquele cafezinho top, gostoso, né, que desce redondo. Eu ainda vou ser processado por esse desce redondo, né, mas assim, cara, não dá azia, não dá queimação, você não sente amargor quando tá tomando café, né, é um café seco, grão 100% arábico, torra média. Então, cara, se você ainda não experimentou, encomenda aí na tua casa, o WhatsApp tá aí deles, tá no nosso descritivo também. Então, no nosso descritivo, inclusive, tem o localizador das duas lojas deles aqui em Brasília. Uma fica no Vista Shop e o outro fica no Metrópole Shop. Cara, vai lá, dá um pulo, tá? Você vai comprar um café de qualidade, ainda vai lanchar lá com os lanches super bacanas também, beleza? Simone, vamos lá pro nosso papo agora. Vamos. Que, cara, pra mim, o Conselho Tutelar tem uma importância tremenda, né, e por vários quesitos. Ao mesmo tempo tem situações engraçadas e eu vou falar disso, não sei se é da tua época, eu sou um pouquinho mais velho do que você, mas o Homem do Saco, você lembra? Lembro. Cara, nossas mães tinham uma mania de o Homem do Saco e a gente associava o Homem do Saco ao Conselho Tutelar. Hoje é o Conselho Tutelar, né? Quando a gente era criança, a gente associava o Homem do Saco ao Conselho Tutelar. Né? Claro, aí depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando e vai entendendo que a coisa não é bem por aí como as nossas mães acabavam amedrontando a gente, né? Para se comportar melhor dentro de casa. Sim. A gente vai falar disso também. Mas eu quero falar contigo, primeiro de tudo, sobre esse vídeo que o GDF passou. Né? Você tá com ele aí na agulha, Ari? Solta esse vídeo aí, pra ela ver esse vídeo aqui mais uma vez. Esse ano tem eleição do Conselho Tutelar, mas você sabe como isso funciona? Não? Então se liga, porque pode ser a sua chance de mudar a vida de uma pessoa.
Os conselheiros tutelares são os guardiões das crianças e dos adolescentes. São eles que vão ficar de olho se tá rolando abuso, maus tratos, mas também não é só coisa ruim não. Se precisar trocar uma ideia, um Eu ombro não sei o que amigo, tem de eles vão mais pular pra errado te nesse ajudar. vídeo, sabe? Tipo Então se assim, você acha que tem eu um olho perfil, você ele também e pode se eu não sei o que inscrever tem de pra ser mais um errado desses aí. guardiões. Basta ter 21 anos ou mais, no mínimo 3 anos de experiência na área da infância e da adolescência. Também é necessário morar há pelo menos 2 anos na região onde você pretende atuar. E é claro, gostar desse tipo de trabalho, né? E quem vota é o próprio povo, viu? Mas corre que as inscrições vão só até o dia 29 de maio. E se você conhece alguém que se daria super bem nessa função, já manda esse vídeo pra ela. Deixa eu te perguntar, conselheiro tutelar é babá? Não. Porque, desculpa, mas eu assistindo esse vídeo, a primeira coisa que me passa é que vocês são um bando de babá. Não, Didi. Então, ontem eu vi sim esse vídeo, inclusive eu me senti na obrigação de gravar um vídeo e postei nas minhas redes sociais. No meu ver, a mensagem que foi passada foi muito distorcida do que é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar é um órgão muito importante. Então, assim, se é um processo de escolha, é um chamamento, a população precisa realmente saber o que é o Conselho Tutelar, né? Os interessados em ser um conselheiro, ele precisa saber de fato o que é. Então, eu estou aqui hoje para poder passar essas informações, não de acordo com o que eu penso, mas sim de acordo com a legislação. Bom, o Conselho Tutelar, ele é o órgão que zela pelo cumprimento dos direitos. O Conselho Tutelar não cuida de criança e adolescente, não zela pela criança e adolescente, e sim pelos direitos que estão elencados lá no ECA. Foi para isso que o Conselho Tutelar foi criado. E não para cuidar de criança, como foi colocado aqui no vídeo, é como se o Conselho Tutelar fosse algo divertido. Tipo e não assim, é isso. Ó, eu vou trabalhar, ô conselheira, eu vou trabalhar, meu filho vai ficar sozinho aqui em casa. Tem como você vir aqui cuidar dele? Cara, Exatamente. na boa, Essa foi a quase mensagem isso. que foi passada para a população. Inclusive, ontem eu vi muitos embates entre os conselheiros, porque criticaram, porque assim, nós que estamos na função, a gente sabe que não é isso. Só que a população que está, né, do outro lado, eles não sabem de nada. E aí o próprio governo passa uma informação distorcida assim, então isso não é legal. Né? Então, quem quer ser conselheiro tem que buscar informações. Esse vídeo, a mensagem ficou muito distorcida. Então, gente, o papel do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito, né? Através de aplicação de medidas protetivas e requisição de serviços públicos. É assim que o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento. E não sendo babá. Exatamente. Vamos colocar Até assim, porque a gente não ia dar conta, né? Dá conta nem de cuidar dos né? nossos filhos. Né? Imagine Não tem como. de todos. E Conselho Tutelar não substitui pai e mãe. Uhum. Né? Mas olha só, não é de hoje que o governo em si solta propagandas ruins. Você mesmo estava falando para mim que na época que você se prontificou, né, a participar, que a chamada também era você gosta de criança, seja um conselheiro tutelar. Isso, em 2015, eu já até falei isso em um outro podcast que eu participei, eu nunca tive a intenção de me tornar conselheira tutelar. Eu vi uma oportunidade, eu fazia o curso de serviço social, já estava finalizando, e eu vi a propaganda na televisão justamente dessa forma. Se você gosta de criança, seja um conselheiro tutelar. E aí, na minha época, quando quando eu me inscrevi, era gratuito, então isso também me atraiu. E aí eu participei de todo o processo e consegui. E assim, hoje eu me encontrei profissionalmente, eu gosto, entende? Mas esse chamamento, assim, o Conselho Tutelar, as pessoas já têm uma visão distorcida. Aí, as pessoas que vão se candidatar para ser conselheiro, para estar ali representando a sociedade, se ela entrar já com essa visão, isso não vai ser bom para a criança e adolescente. Entende? Porque às vezes ele está achando que é algo divertido, que é fácil, e não é. É um trabalho que tem que ter comprometimento. Não, e às vezes passa até uma mensagem também errada até para pessoas de caráter duvidoso também. Porque você gosta de criança? Olha só, até pedófilo gosta de criança, entendeu? É Então, assim, exatamente isso, eu acho que tem que ser revista essa questão, sabe, do governo, quando for fazer um vídeo assim para chamar a população para participar ainda mais de algo tão sério, entende? Uhum. E aí, vamos lá. Você já me falou aqui que o papel principal do Conselho Tutelar é zelar ali pelos direitos do ECA ali, né? Agora, pensando no ECA,
né? Ele não é muito bondoso, não? Não. Hoje, aí eu vou ter que contar a história, né? Porque assim, Vambora. não sei se você... Não, é porque eu tô te fazendo essa pergunta, porque às vezes, né, a gente vê muito na imprensa e assim por diante, né, principalmente quando acontece algo de um menor que vai lá e rouba uma loja e tal, situações como essa, jornalistas vindo na mídia e falam, é porque o ECA protege eles, porque o ECA é muito permissivo. Antes, né, vamos começar lá do início. Antes existia o Código de Menores. Era a lei que vigorava aqui no Brasil, que protegia crianças e adolescentes. Na verdade, não protegia, porque ela tratava a criança e o adolescente. Na verdade, nem existia esse termo. O termo utilizado era menor. E o menor, ele era o menor em situação irregular. O que era a situação irregular? Era um menino que cometeu um delito, era o menor que era abandonado pela família, era um menor em situação de violação. Ele não era sujeito de direitos. Ele era como se fosse um adulto pequeno. E esses menores, eles eram vistos como uma ameaça para a sociedade. Então, vinha, né, o juizado de menores e recolhia essas crianças. Então, eles ficavam ali responsáveis. E em 1988, com a Constituição, no artigo 227, né, a criança e o adolescente passou a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. E o ECA nada mais é do que a regulamentação desse artigo. Então, assim, o ECA, ele trouxe que a criança agora, ela tem direito, são sujeitos de direitos e tem direito à proteção integral. Esses direitos não é um direito, assim, vamos dizer, Max, é um direito da pessoa humana. Né? A criança e adolescente tem direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, à convivência familiar, à profissionalização. São esses os direitos. A se divertir. E o que acontece? Por que é a proteção integral? Porque eles são pessoas em desenvolvimento. Não tem como você comparar um adulto com uma criança. Entende? Então, assim, só que o ECA, ele não trouxe só direitos. Ele trouxe deveres e também responsabilização. O ECA diz o que é o quê? É direito da família, da sociedade, da comunidade e do Estado zelar pelo cumprimento desses direitos. Né? Então, quando alguém viola esses direitos, ele é responsabilizado. O ECA também trouxe a responsabilização, inclusive para os adolescentes. Porque o adolescente, a partir de 12 anos, se ele comete um ato infracional, ele vai ser responsabilizado. Porém, não vai ser com Código Penal, e sim com o Estatuto da Criança e Adolescente, que são as medidas socioeducativas, que quem aplica é o judiciário. O Conselho Tutelar ele só tem autonomia para aplicar medidas protetivas. Já as socioeducativas é o juiz da vara da infância. Entendi. Entende? Então, assim, eu acho que é uma visão muito distorcida da população, mas eu acredito que seja por falta mesmo de conhecimento desse histórico, né? Porque a criança ela não tinha voz, a criança não era nem reconhecida como um ser humano, como uma pessoa de sujeito de direitos. Essa conquista veio a partir da Constituição. Você falou uma coisa aí agora que, por exemplo, eu não sabia, né? Que é função da família, do Estado e da sociedade. Isso. Essa ordem, ela não veio à toa. Primeiro, quem tem que garantir é a família. Sempre vai ser a família. Aí vem a sociedade, a comunidade e, por último, o Estado. Entende? Ou seja, então o vizinho que não se prontifica ou não age, exatamente. ele está falhando também. Quem tem conhecimento que uma criança ou adolescente está em situação, né, está com seus direitos violados, ela tem o dever, né, de proteger essa criança, de acionar os órgãos, de denunciar, enfim. É dever de todos. Não é porque você não conhece, não é porque não é o seu filho. Você tem essa obrigação, isso está na lei. Existe alguma penalização para um vizinho, vamos supor, que está vendo maus tratos acontecer e não denuncia? Tem, o crime de omissão. Ele entra no crime de omissão. De omissão. E agora, por exemplo, a Lei Henri Borel, que é uma nova lei, que é como se fosse uma Maria da Penha para criança e adolescente, ela aumenta essa pena se por exemplo, a criança está sofrendo violência, a família tem conhecimento, mas não tomou nenhuma providência, não denunciou, não fez nada, não protegeu essa criança. Se essa criança vier a óbito, a pena é quase igual à do agressor. Caralho! Tá? Sério? Porra, não sabia dessa não, cara. Exatamente, é assim que funciona. Ou seja, então, tipo, o vizinho tá ali escutando se você, não é se você comigo. tem conhecimento, porque assim, também tem o artigo 70 do ECA que fala que é dever de todos prevenir a ameaça de violação de direitos de criança e adolescente. Então, todos nós somos responsáveis. Entende? Toda a comunidade, todo mundo, toda a sociedade. Mas agora nem sei se tu vai saber responder essa.
Eu sei que quando tem maus tratos cara, putz, eu vou fazer uma comparação aqui que pode ser... Tô vendo que vai vir... Presta atenção no que eu vou falar, antes de querer me bater, né? Eu sei que quando você tem maus tratos a animais, não que eu esteja comparando criança a um animal, não é isso. Mas quando você tem maus tratos a um animal e você tá vendo aquilo acontecer, a lei, ela deixa com que você entre naquela casa, resgate o animal e saia. Isso pode ser feito com uma criança então, também? Então, o que acontece? O Tipo, lar... eu tô vendo que, sei lá, que meu vizinho tá extrapolando então vamos lá, assim, ó. do limite. O lar, ele é inviolável, né? Ninguém pode adentrar a casa de ninguém sem autorização. Não, mas é que tá, pra animal Mas aí, existe vamos supor, isso. mas se for uma situação pra salvar, você pode. Você vai deixar a criança morrer lá? Você Então, vê- é isso que eu tô Você sabe então, que a seja- criança tá em risco e tudo, ela tá lá sozinha. Sei lá, a casa tá pegando fogo, você não vai entrar? Então, nesses casos, sim. Tá, e no caso Se for pra salvar. do pai tá batendo na criança? A gente Pai, tem que a acionar a mãe, tá polícia, lá a gente acionar a batendo. polícia. Porque, assim, é importante também, porque, assim, o Conselho Tutelar, como eu falei, ele zela pelo cumprimento do direito. Se a situação for uma situação de crime, está acontecendo naquele momento, quem tem que ser acionado é a polícia. Um exemplo, a gente recebe a denúncia que a criança está sozinha. Se a criança está sozinha, é o crime de abandono de incapaz. Quem averigua crime é quem? A A polícia. Então, quem tem que ir lá no local primeiro é a polícia. Se a polícia constatar, não chegar ninguém da família, não tiver um agente de proteção, não chegar, aí sim o Conselho Tutelar vai ser acionado. Entende? Porque o Conselho Tutelar não averigua crime, a gente não faz investigação. A gente aplica medidas protetivas. Caraca, tem um seriadozinho mentiroso aí, viu? Tu assistiu aquele seriado Conselho Tutelar? Já tem muito tempo. Porra. Que os conselheiros chegavam, metiam o pé na trava na porta e cara. tal. Porra, fantasioso então aquilo ali, pelo que você tá relatando aqui. Exatamente. Porque a imagem que passou ali é que, porque tipo, assim, a imagem que as porra, pessoas têm do Conselho Tutelar é que é polícia de criança e adolescente, que vai tomar os filhos dos pais, que é o bicho-papão. É mais ou menos isso, né? A imagem. Por isso que é importante a gente levar esse conhecimento, né? Para as pessoas não terem medo do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é parceiro da família, ele é parceiro da escola, ele está ali para junto garantir o direito da criança e adolescente. O Conselho Tutelar, ele é o órgão responsável. Quando uma criança ou adolescente estiver com um direito ameaçado ou violado, o Conselho Tutelar é o órgão que a família, qualquer pessoa deve procurar para poder pedir ajuda. entendi. Na verdade, pedir ajuda para comunicar. Pra comunicar o que tá, comunicar. o fato ali que tá ocorrendo e assim tomar as devidas providências. E às vezes, assim, o Conselho Tutelar, por ele ser um órgão, ele não é um serviço, então ele não executa. E aí também a comunidade às vezes não entende isso, entendeu? Só acho que o Conselho Tutelar está agindo quando chega a situação extrema de uma criança ir para um abrigo. O Conselho Tutelar está trabalhando, mas não é bem assim. Quando chega a esse ponto é porque o Conselho Tutelar ele já fez de tudo para que essa criança ela ficasse na família, através das medidas protetivas. E todas essas medidas, Gigi, ela tem o objetivo de fortalecer o vínculo. A medida sempre vai ser voltada para sanar a violação e sempre nessa linha de fortalecer o vínculo com a família, porque é um direito da criança permanecer na família. Porém, infelizmente, nem sempre isso é possível. O que vem a ser essas medidas protetivas? As medidas protetivas do Conselho, por exemplo, a criança está fora da escola. Então, a gente pode requisitar uma vaga em escola, porque o Estado, ele é obrigado a ele ter a escola, né? Os pais são obrigados a matricular os filhos. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, uma criança que precisa de um tratamento médico, a família não está conseguindo ter acesso, aí o Conselho Tutelar tem que requisitar o serviço. Mas também é importante, lembra que eu falei que é dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado? Essa ordem, ela não foi colocada no ECA por acaso. Primeiro, a família tem que fazer a parte dela. Né? Num tratamento médico, por exemplo, se a criança precisa de tratamento médico, quem tem que ir lá no postinho de saúde é a família. Ela não pode direto já procurar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar só vai agir depois que passou por toda essa situação e não conseguiu, porque aí sim o direito da criança está ameaçado ou até mesmo violado. Pô, mas aí, cara, então vocês trabalham pra caramba. Outra coisa também que eu acho que é importante, tem gente que tem medo de procurar o Conselho Tutelar porque acha que a medida protetiva é a medida de violência, e não é. A nossa medida protetiva é de garantia de direitos, entendeu? Mas eu vou te falar que assim, por exemplo, vamos lá, na minha infância, né, o velho do saco. O velho do saco. O velho do saco era, né, geralmente era aquele senhor, né, que passava nas ruas, né, pegando garrafa e tal.
E as mães sempre falavam, se não aprontar, o velho do saco vai te pegar e tal. E aí eu lembro que quando a gente era criança, isso eu tô falando de 7, 8 anos de idade, cara, quando a gente tava jogando bola na rua, que a gente via o velho vindo, cara, corria todo mundo pra dentro das suas casas. Hoje é o conselho tutelar. Entendeu? Aí depois a gente passou a enfrentar. Aí já não corria pra dentro de casa, quando começou a ficar um pouquinho mais velho. Né? Ficava todo mundo, tipo, nas calçadas, cada um ficava com um pedaço de cabo de vassoura. Falou, se vier, né? Se tentar pegar um da gente aqui, todo mundo reage, né? E aí, depois que as mães ali começaram a ver que não era isso, que não estava dando mais certo, aí elas falaram assim, não é o velho do saco, é o conselho tutelar. E o conselho tutelar vai te pegar, vai te levar e você nunca mais vai ver a mamãe. Né? Era nessa pegada. Eu sei, era assim mesmo. Hoje eu não sei se os pais ainda continuam fazendo isso. Não, mas ainda acontece, sabia? Principalmente quando a gente notifica, né? Porque assim, a notificação é uma forma da gente chamar a família até o conselho, né? Quando nós recebemos denúncia ou até mesmo um encaminhamento da escola por alguma situação, é a forma da gente chamar a família, a gente emite uma notificação. Então, quando a pessoa recebe, geralmente assim, quando no dia do atendimento chega lá com muito medo, a criança... E aí a gente tem esse trabalho, né, de explicar o que é o conselho tutelar, explicamos para a criança também, aí eles ficam mais à vontade. Entende? Porque assim, as pessoas usam o conselho tutelar como uma ameaça. E não é nada disso. Cara, mas olha o que eu vou te falar, que até colégio usa. Tempo atrás, meu filho mais velho, ele devia estar com 8 anos, 7 anos. 8 anos. Eu de data eu sou horroroso. E aí, eu sou separado da mãe dele, né? E aí tava um dia que era pra ela buscar ele no colégio. E ela chegou tarde, não buscou. Eu não recebi nenhum comunicado do colégio, tipo, a criança... eu era o contratante no colégio, mas não recebi nenhum comunicado de tipo assim, a mãe veio buscar tarde, nada disso. Sim. Aí... Depois, numa segunda vez que aconteceu, eu recebi um e-mail do colégio dizendo, já é a segunda vez que acontece, se repetir, nós iremos acionar o conselho tutelar. Eu falei, caraca, tipo assim, meu irmão, eu nem fui comunicado da primeira, tipo, na segunda acontece é uma falha, né, na comunicação. Sabe? Mas assim, Didi, a gente tem muito esse tipo de situação no conselho tutelar, principalmente com relação às creches, né? Os pais deixam os filhos na creche e às vezes tem muito essa questão do atraso. A gente sabe o que acontece, mas quando isso acontece reiteradas vezes, o que a gente orienta a escola? Mas o que é reiteradas vezes? Porque no meu Várias caso foram vezes. duas vezes. No seu caso, 2 vezes, né? Assim, eu acho que também você não falou que não tinha conhecimento, né? Que ligou pra mãe, enfim. O que a escola tem que fazer? Esse tipo de coisa acontece, né? Todo mundo tá sujeito, ficar, sei lá, no engarrafamento, acontecer alguma coisa e atrasar, uma chuva. Porque, por exemplo, uma das vezes que ela atrasou foi exatamente isso. Né? A gente sabe como é que é aqui em Brasília quando chove, né? Parece que vira São Paulo. É verdade. Né? E ela não conseguiu chegar a tempo, ora. Então, uma das vezes foi isso, o outro motivo eu não sei. Aí o que a gente orienta nesses casos? É que a escola registre, né? Que naquele dia que o pai teve, sei lá, meia hora de atraso, 1 hora. Só que quando isso acontece reiteradas vezes, várias vezes, você sempre, assim, não é sanado, porque também não tá certo. Porque, assim, a escola tá ali, ele tem um horário de ficar com o teu filho. Sim. Sei lá, 7h15 a 6h15. Existe alguns minutos de tolerância. Porque a gente também tem que entender que eles também têm família, têm filhos, entende? Só que, assim, já houve situações do conselho tutelar ser acionado e ter que acolher uma criança, porque os pais não foram buscar, apareceu 10 horas da noite. E aí, o que vai fazer com essa criança? A gente teve que levar para um abrigo, a criança pernoitou e nós entregamos no outro dia. Porque assim, quando o conselho tutelar é chamado numa situação dessa, né, que o pai não apareceu, a escola não pode levar o menino para casa. Então, vai chamar o conselho tutelar. Mas, assim, isso a escola tem que esgotar primeiro, tá? O pai e a mãe não foi, tem que ligar para a avó, ver se alguém vai e deixar isso sempre registrado. No caso de comunicar o conselho, é quando o negócio, assim, já saiu do limite deles. Assim, vamos supor, todo dia a pessoa está extrapolando. Então, encaminha mesmo para o conselho, porque caracteriza a negligência, né? Porque a criança, não é só dela ficar lá. Pensa, ela fica lá sozinha, ela não vai se sentir bem também. Não, se sente fica abandonado. com fome, entendeu? Então, tem vários fatores. Então, talvez por isso que eles
Né? É porque assim, o errado que eu acho é quando a escola usa com um ar de ameaça. Porque é ruim pra gente quando a gente vai atender. Eu tenho esse e-mail até hoje, cara. Foi com ar de ameaça. A gente Foi sempre tipo orienta assim, que assim, não, iremos acionar o conselho tutelar. não passar isso para as famílias como forma de ameaça, mas sim que é a legislação e a obrigação da escola, entende? Não, porque acaba ficando uma coisa ruim, cara. Acaba, assim, eu entendo... Por exemplo, na escola do meu filho menor, tem a regra, né? De tipo, ó, até tal hora é a tolerância. Se passar dessa hora, eles cobram. Entendi. É escola particular. É um contrato, né? Passou da hora ali, eles passam a cobrar, tipo, a cada 10 minutos, sei lá, alguma coisa assim, que a criança fica a mais do horário previsto, né? No caso da escola desse meu filho mais velho, não tinha essa questão da cobrança, apesar de ser uma escola particular também, não tinha essa questão da cobrança, mas teve esse negócio do... Mas toda escola tem a tolerância, né? Não, cara, de 15 assim, minutos... E eu conversando com a mãe dele, foi tipo assim, não é um atrasozinho pequeno, foi um atraso de 40 minutos, mas, cara, pelo que você tá falando, é um atraso de... Cara, Não, foi mas buscar a criança mas 10 horas acontece, da vamos noite. supor, tem pais que são, sei lá, usuários de drogas, alcoolistas, já aconteceu de mãe que toma remédio controlado dormir, esquecer, tipo, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, são coisas atípicas. Porque pra gente aplicar uma medida dessa, é uma medida extrema, porque realmente, 10 horas da noite, a criança saiu 5h30 da escola, 10 horas não tinha ninguém. São 5 horas aí. Então, a gente não conseguiu contactar nenhum familiar, nós tivemos que acolher emergencialmente, porque tem um acolhimento emergencial que é 24 horas que a gente tem para localizar a família e entregar a criança. E aí, quando foi bem tarde da noite que o pai apareceu e a mãe. Mas aí a criança foi entregue para a família, eles assinaram a advertência. Mas por que foi entregue entendeu? no outro dia? Por que não foi entregue no mesmo Não, mas dia? é porque eles procuraram a sede do conselho, entendeu? Porque não fica no conselho tutelar, as crianças não ficam no conselho. Elas ficam numa unidade de acolhimento. Entendi. Entende? Entendi. Aí no outro dia foi marcado um atendimento com essa família, a família passou por um atendimento com a assistente social, com a equipe, eles assinam um termo de compromisso e uma advertência também, para que aquele fato não ocorra mais. No entanto, que a advertência é uma das medidas protetivas do conselho. E aí, no caso de várias advertências? Aí a gente tem que Tipo tomar assim, as providências. deu uma advertência, A gente existe costuma um dar, limite, existe assim, aí depende do caso, a gente costuma dar até 3. Tá, Por então, exemplo, ou seja, a cada a 3 criança- advertências... A gente recebeu um encaminhamento da escola que a criança, sei lá, precisa fazer um acompanhamento médico. Aí a mãe não levou. Aí a gente vai aplicar a advertência, né, que é a obrigação de encaminhar o filho a tratamento especializado, que é uma medida protetiva também. Aí a gente vai casando as medidas, a advertência mais a obrigação de encaminhar o filho para tratamento especializado. Aí, beleza, ela não foi, mas ela não está indo porque ela não está indo mesmo, não é porque, sei lá, não está tendo atendimento. Não é porque Quando foi e não conseguiu aí, no atendimento. caso, a negligência está sendo parte dos pais. Uhum. A gente dá até 3. Se não cumprir, aí a gente representa. Porque quando as nossas medidas não são cumpridas, né, a gente tem que representar o Ministério Público. Aí ela vai responder. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, existe um meio termo aí, não é aquela coisa, tipo... Não, o Conselho Tutelar não Não é o tio um do órgão saco. opressor, não é aquele que pensa que vai lá no conselho, vai ficar preso. Tem adolescente que vai lá, pensa que lá tem cela. No conselho tutelar? Dentro do... Aí tem mães que às vezes procuram o conselho tutelar falando que quer entregar o menino. Tipo assim, porque lá no Código de Menores era assim, né? Você não queria seu filho, você ia lá e entregava. Acontece. O menino tá dando trabalho, não quero mais, quero entregar, quero que vai pro abrigo. Ué? Não é assim não, filho. Tem que cuidar. Não pariu? Quem para o Matheus que balance, né? Dever da família. Ó. Aos pais incumbe o dever do sustento, da guarda e educação dos filhos. Então, esse dever é dos pais. E eles têm que assumir esse papel. Tem muitos que falam, porque o... Não, mas você tá de sacanagem, não é o possível, ECA cara. veio- que o ECA veio- o pai e a mãe, tipo assim, o Acontece, moleque tá dando porque às vezes trabalho... não tá conseguindo, entendeu? Perdeu o controle sobre o filho. Um dia desses pra trás, eu tive uma situação de uma atendimento que ligou, ela estava muito desesperada, que o filho estava na rua, lá na pracinha, com os usuários de drogas. Ela queria que eu fosse lá. Eu falei, peraí, deixa eu falar uma coisa pra senhora. A senhora que é a mãe. Eu não posso ir lá e pegar no braço do seu filho e sair puxando ele, não. Mas a senhora pode. Entende? Assim,
O conselho tutelar, ele não assume o papel do pai e da mãe. A gente também não interfere. O ECA mesmo, ele não veio para tirar a autoridade dos pais. Muito pelo contrário. Lá está dizendo que cabe aos pais incumbe o dever do sustento, da guarda e da educação dos filhos. Então, eles têm que exercer isso. E está faltando isso. Cara, mas não é, porque eu acho que hoje também os pais estão numa situação até complicada também. Eu já vi caso de mãe que deu um grito no moleque, e o moleque virou e falou assim, porque eu vou ligar pro conselho tutelar porque você está me maltratando. Eu falei, uxi! Falei, agora dar um grito é maus tratos. Depende do grito, óbvio, mas... Não, mas o que acontece também? Eu vejo que é a questão da comunicação, entendeu? Entre os pais e os filhos. Hoje já a vida da gente, eu falo de mim também, porque eu também tenho filhos. A gente também tem problemas, né? É um desafio hoje, eu acho que o mais difícil é educar os filhos no mundo que a gente vive hoje. Só que a gente precisa ter tempo de qualidade para os nossos filhos. E hoje em dia os pais não estão tendo mais. Todo mundo, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar. A educação, muitas das vezes, é terceirizada, ou outros ficam mesmo a Deus dará, entende? E assim, não existe um diálogo. Nós preferimos aquela educação do grito, né, da repressão, ou então quer bater, porque é mais fácil e mais rápido. Você concorda comigo? Só que isso aí você gera o quê? Medo no seu filho. Você não gera respeito. Porque se você conseguir impor o respeito, chegar ali, ter um tempo de qualidade, ter um diálogo. Tem pai e mãe que fica surpreso quando acontece alguma coisa com o filho, porque não está vigiando, não está acompanhando seu filho, só dá as coisas. Eu costumo dizer assim, até essa questão, sabe? Não existe família desestruturada. Eu penso assim, que existe família desfuncional. Porque a família, ela tem que funcionar numa totalidade, né? Seja na parte espiritual, afetiva, na parte emocional, na parte material. Se você deixa de funcionar em alguma dessas partes, o menino escapa, ele fica vulnerável. Se você deixar de dar assistência material para o teu filho, ele, sei lá, ele pode querer fazer coisa errada para ter as coisas. Uhum. Se você não dá carinho, não dá atenção, não dá amor para o seu filho, ele vai achar lá na rua. O menino fica rebelde, entende? Sim, espiritual, ele vai acreditar no que falarem para ele. Então, a família, ela é a base da sociedade. E a gente precisa investir na família. Porque na família tá tudo, a gente vê tanta violência, tanta coisa... Principalmente na escola, um menino lá que está agressivo, que está apresentando esse tipo de comportamento aí que, né, que assustou todo mundo. Tava quase um terrorismo, né, mês passado. Mas, assim, onde é que está esse problema? Onde é que está? É na base. Lá na escola, ele só está... o que eu vejo? Replicando o que viu, exatamente, o que ele vive. Hoje em dia, outra coisa. Todo menino tem um celular. E o perigo não está do seu filho hoje estar na rua, não. É dele estar dentro de um quarto com o celular, se não for supervisionado. Porque não tem como você também, hoje em dia, tirar o celular do filho. Mas tem que ter... Tem. Não, assim, eu falo... Mas tem que ter supervisão, não pode ser de qualquer jeito, entende? Uhum. A minha filha mesmo, ela vai fazer 16 anos. Me dá a doida lá, eu dou o confere no celular dela, porque eu preciso fazer isso. Eu preciso saber com quem ela está conversando, o que ela está acessando. Eu faço isso direto, pra te falar bem a verdade. E a minha regra com ele é o seguinte, porque quando eu comecei a fazer, ele malandramente, óbvio, a gente tá falando de um moleque de 14 anos, vai fazer 15, o que ele fazia? Ele começava a apagar as mensagens. Só que fica, né, que a mensagem foi apagada. Aí eu virei pra ele e falei assim, se eu pegar mais uma mensagem apagada, você fica sem celular. E hoje existem aplicativos também que os pais podem monitorar, entende? Meu filho tem 6 anos, tem alguns meses, porque na pandemia foi preciso a gente... Né, os meninos ficaram com o celular para poder acompanhar as aulas. E assim, a gente sempre supervisionou o celular dele. Nunca tinha WhatsApp, essas coisas, não. Era só vídeo. Só que é nesses vídeos aí que você acha que é tão inocente, que é desenho, que tá as coisas. E aí eu comecei a notar que meu filho, tipo assim, ele tava querendo assistir longe. Tipo, quando eu tava perto, ele saía. Fui pegar o celular, porque ele não sabia escrever. Ele não sabe ainda. Então, ele falava no áudio. Só que você sabe que o YouTube, uma coisa vai puxando a outra. Ele tava vendo as mulheres dançando, tipo, de biquíni. Cortei. Quantos anos? 6 anos, 5 anos ele tinha. Então, assim, pra mim isso foi um baque, entendeu? Precoce. Porque ele tava se interessando por isso já. Ele já tava, assim, sentindo que não era uma coisa certa, porque ele não queria mais ver perto de mim. Mas aí eu fui olhar todo o histórico. Ele não tava pesquisando sobre isso, não. É porque uma coisa, vai aquelas puxando, propagandas sim. que tem, aí... Não usa mais celular. Às vezes joga um joguinho no meu celular ou no do pai e a gente de olho.
Porque hoje em dia o pedófilo mesmo, o que eles usam? É as redes sociais. Começaria nos joguinhos que as crianças gostam. Então, assim, o celular tem que ser supervisionado. É uma forma, né, dos pais protegerem seus filhos, acompanhar. E é isso. E o pai pode ser, vou falar, penalizado ou advertido por falta disso? Por, tipo assim, algo que o filho tá fazendo no celular dele, que o pai não se atentou, não monitorou, ou não existe Aí algo vai nesse ser sentido? responsabilizado com as próprias consequências que ele vai ter com o próprio filho, né? Porque Mas aí ele negligenciou e vai ter as consequências daquela negligência. da Mas negligência. não que existe algo que, tipo assim, você foi negligente aqui e devido a essa negligência sua, seu filho agiu assim, você vai ser penalizado por isso. Não existe isso. Não tem, só se ele cometer algum crime, alguma violação, né? Ele tá, assim, ele tá negligenciando os cuidados, o dever dele como pai, né? De acompanhar o filho. Entendi. Porque acaba ficando uma situação... É porque, às vezes, delicada, na os verdade. pais só se atentam quando vem um problema, quando o menino tá se automutilando, ou então quando tem agressões, quando vem mesmo, quando a bomba estoura, né? E agora, outra pergunta que é assim, eu vou te desmiuçar aqui para a gente poder entender todo esse processo do conselho tutelar. Vamos supor, você tem um vizinho lá e ele grita, ofende o tempo todo o filho. Aí você tem que comunicar Entendeu? o Tipo conselho assim, tutelar. gritando e ofendendo. A gente não está falando de bater, mas de agressão Violência psicológica. psicológica. Isso também vale. Vale. Porque eu falo assim, essa é uma situação mais complicada de provar, porque a agressão física... Isso é crime. O que é importante, que às vezes as pessoas não denunciam porque falam, eu não tenho prova, então eu não quero me identificar. A denúncia, a pessoa não precisa se identificar e ela não precisa comprovar nada. Eu sempre uso esse exemplo quando nós vamos fazer palestra nas escolas sobre essa questão da importância da denúncia. Você lembra daquele menino, o Juan, que foi esquartejado, então, lá na Samambaia? Isso. Então, aquela criança, ele estava em idade escolar. Ele ficava ali brincando, todo mundo via. Se alguém tivesse tido esse olhar atento, que ali tinha uma criança que não frequentava a escola, talvez essa situação tivesse sido evitada. Porque, assim, o conselho tutelar, ele não vai lá para tirar a criança da família. Então, assim, qualquer suspeita, teve a suspeita, pode acionar o conselho tutelar. Ou a polícia, enfim, porque os órgãos é que vão verificar se algo está acontecendo. Se não tiver, beleza, mas se tiver, o conselho tutelar vai o quê? Ajudar essa criança, né? Vai garantir os direitos daquela criança. Ou seja, tem aquela coisa assim, olha, eu acho que está acontecendo, não é nem... Ou seja, não precisa ter certeza. Mas aí isso também não cai num perigo também de vizinha, briga de vizinha? Acontece muito, né? Isso aí atrapalha o nosso, porque assim, a gente Pois tem uma é. demanda muito grande. Então, assim, quando a pessoa vai com esse intuito, é muito ruim para o conselho tutelar, porque a gente poderia estar atendendo uma criança que está precisando. Realmente tá precisando. E o conselho não para, o conselho é 24 horas, gente. Porque violação de direitos, ela não tem hora para acontecer. Pode ser de madrugada, sempre vai ter, ó. De segunda a sexta, de 8 às 18, né? Os conselheiros ficam na sede. E depois desse horário, depois do horário comercial e aos finais de semana e feriados, existe o Disque 125, que é a CISDECA, que é a central que recebe denúncias. Então, sempre tem um conselheiro de plantão. Mas essa questão do plantão é para casos urgentes, né? É feita uma triagem. Se for uma demanda que requer, o conselheiro vai lá e vai atender a demanda. Então, assim, pode ser qualquer hora, qualquer dia. O conselho tutelar, ele funciona. Entendi. Não tem essa questão É ininterrupto. O conselho tutelar é 24 horas. Pô, é outra informação que eu não sabia. Porque como eu moro ali no Cruzeiro, aí às vezes eu passo na frente do conselho tutelar, aí dá tipo 18h30, já Não, tá aí tudo tá fechado. fechado. Igual eu te falei, ó, de 8 às 18, né, de segunda a sexta, nós trabalhamos na sede do conselho. Depois, na sede que você fala, na sede, cada um na sua regional. Isso. Cada um na sua regional. Aí, após esse horário, a gente tem uma escala. Cada região tem um conselheiro plantonista. Então, se acontecer qualquer situação, a comunidade pode ligar no 125, esse número é só do Distrito Federal, tá? Liga no 125, a ligação é gratuita e o conselheiro de onde ocorreu a violação, ele será acionado para atender a demanda. Agora, por exemplo, você acabou de falar, esse número é só do Distrito Federal. Existe diferença de atuação dependendo de estado para estado? O ECA é um só. Assim, a questão do acionamento, né?
A gente tem o Disque 100, que é nacional, né? Que é o Disque Direitos Humanos, que pode ser violência contra idoso, criança e adolescente, contra a mulher. Né? Então, o Disque 100 ele é nacional. Nacional, é de âmbito nacional. O 125 é aqui do Distrito Federal. Entendi. Agora, eu não sei informar dos outros estados, mas assim, a questão de como é a atuação, espero que seja a mesma, porque o ECA ele é uma lei federal e ela tem que ser cumprida no Brasil inteiro. Né? Entendi. Cara, você me falou uma questão de escola, né? Do menino que fica sem ir para a escola, aquela coisa toda. Qual é a sua opinião sobre homeschooling? Eita, esse tema é bem debatido, hein, Didi? Não, você colocou aí do moleque que fica, né, tá ali, o caso do Luan, né, ou seja, não tá indo pra escola, tal. Tá, então, só pro pessoal de casa também entender o que é o homeschooling, é o ensino domiciliar, o qual os pais são responsáveis por ensinar os filhos e quando eles não podem, eles podem contratar um professor, né? Essa prática no Brasil ainda não é legalizada. A gente sabe que tem projetos de lei, né? Ainda assim, tá tramitando, tem muitos debates. E esse debate aumentou mais ainda na pandemia, né? Por conta do ensino online, né? Geral ficou online. Didi, assim, eu acho que tem os pós e os contra, né? Tem algumas questões positivas e outras negativas. O que eu acho, assim, positivo é que aqueles pais que trabalham viajando muito, eles teriam, né, a oportunidade de ficar mais tempo com seus filhos, certo? Também tem a questão de ter uma educação personalizada. Só que isso não abrangeria todas as crianças e adolescentes, porque aqui no Brasil, eu acho que não daria certo, minha opinião. E o ponto negativo que eu acho é a questão que as crianças ficariam vulneráveis, não todas, mas aquelas que sofrem violência. Vulneráveis a sofrer mesmo abusos, violências e outra, não ia ter um convívio social, porque a escola não é um espaço só para aprendizado, para desenvolvimento, interação social. Então, acho que essa é negativa. Então, assim, tem os seus pós e seus contras. Tem alguns países que é legalizado, né? E os Estados Unidos, acho que França, o Canadá, né? O Japão também é. Também é. Tem o homeschooling. A Suécia também tem. Eu acho que sim. E aqui no Brasil, né, isso aí está sendo bem discutido, pode ser que seja aprovado, mas eu acho que vai ser bem criterioso, não vai assim... Eu te falo que eu era uma pessoa favorável ao homeschooling. Mas depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre as violências em crianças... E no cenário, né, no ambiente que elas sofrem, eu passei a ficar meio contra. E sabe qual é a minha preocupação? Porque 80% dos casos de violência que a gente recebe de denúncia é através da escola. É através da escola. É através da escola. No entanto, assim, que na pandemia, quantas crianças sofreram porque não frequentava a escola? Porque a escola é um ambiente de proteção. Muitas das vezes é o único que a criança tem ali para frequentar, para pedir ajuda. Porque se a criança, vamos falar, sei lá, a gente tá generalizando, né? E qualquer generalização acaba sendo burra. Mas, assim, a gente tem que partir do princípio que no momento que você faz uma lei dessa que libera, geral, né? Aquele cara que, de certo modo, abusa de uma criança, ele vai se sentir mais seguro. Com certeza. Porque ele vai falar assim, pronto, agora eu não preciso mais mandar para a escola, que era o único risco que eu tinha, né, da criança ir lá, falar com a tia, com a diretora, com a psicopedagoga do colégio. Agora eu já não tenho mais esse risco, porque tá aqui dentro, pronto, tranca fio aqui, eu faço o que quiser aqui dentro. Essa, sim, é a minha maior preocupação. Então, e foi aí que eu comecei a não ficar mais tão favorável ao homeschooling, para falar bem a verdade. Foi pensando nessa situação. Igual você falou, não tem como a gente generalizar, porque tem essas situações, né? Tem muitos pais que trabalham viajando, às vezes nem tem muito contato com o filho, então seria bom para a criança nesse caso, né? Mas em contrapartida tem a questão da violência. Pois é, eu acho que tinha que ser uma situação, uma liberação meio caso a caso. Eu acredito que será assim. Não sei. Igual eu te falei, não será para todas. Acho que tinha que ser tipo assim, me prova que você necessita que o seu filho tenha que... Eu vi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que foi de 2019 ou 2020, que reconheceu o homeschooling como constitucional desde que regulamentado por lei federal, que é o que estão lutando, né, para acontecer. Mas, assim, o ECA mesmo, o ECA diz que os pais, né, a criança, ela tem que frequentar a escola, é o ensino obrigatório, de 4 a 17 anos, é obrigatório estar matriculado, frequentar a escola.
os pais têm a obrigação de matricular os seus filhos na escola. Então, isso já vai contra o estatuto. Entende? É bem assim, eu acho que é bem complexo, assim, esse debate, né? Muito. Porque Muito. você vai ter que mudar o ECA. Se isso Se for, passa, se você for tem que mudar o aprovado, ECA. vai ter que mudar, vai ter que alterar o estatuto da criança e do adolescente. Porque, você tem que estar na escola, mas o homeschooling então vai ser cursado da escola? Tipo, não sei. Aí, Cara, eu sei lá, eu acho- E eu quem acho que- fiscalizaria? Como seria essa fiscalização, né? Eu acho que tinha que ter, assim, quer ter o homeschooling? Beleza. É uma opção sua ter o homeschooling. Você, pai, você quer o homeschooling? Ok, é uma opção sua, um direito seu, como pai e tal. No entanto, sei lá, a criança tem que passar por um acompanhamento pediátrico de tantos e tantos... Eu acho que vai ser bem criterioso. Sa- Se chegar a ser entendeu? aprovado, vai ser bem criterioso. Porque, cara, Tem que ser, sei né? lá, não, tem que ser. Tem que Porque, assim, as coisas que eu andei estudando, lendo, né, justamente sobre essas violências contra as crianças... Na pandemia, me assim, assustou. quando acabou a pandemia, a gente teve muitos problemas lá no conselho. Problemas, eu digo assim, algumas pessoas procuraram o conselho porque queriam eles queriam até um atestado do conselho. Tinha uma moça lá que queria exigir que o conselho desse para a filha dela ficar em homeschool. Eu falei, não, mas isso é ilegal, como que a gente vai dar? Então, assim, foi algo novo pra gente, entende? Aí a gente teve que começar a buscar também a lei, entender. E hoje, aqui no Brasil, não é regulamentado, então é ilegal. O homeschooling, ele é ilegal aqui no Brasil, por enquanto, né? Né? Cara, pois é, eu assim... É que não te falei, eu era a favor, agora eu tô naquela situação contra, tipo... Ou sei lá, ou a favor, com várias restrições, né? Eu só acho que não pode ser liberado, assim, sabe? Assim, tipo igual, porque o estatuto é para todas as crianças e adolescentes. É, Um exemplo, é exatamente. para todos, É tem pra que todos. abranger todas, independente da sua Então, mas condição. aí eu acho que assim, nessa situação, vamos lá. Não, foi aprovado o homeschooling. Ok. Só que aí tem que ter algumas regras, entendeu? Que nem eu te falei, tipo, sei lá, pai, você tem que levar seu eu filho vi a proposta, acompanhamento pediátrico, você tem que, sei lá, uma ou duas atividades ele tem que Eu fazer. dei uma ali, eu tava vendo a futebol, proposta, por inglês, exemplo, sei assim, lá. os pais, né, que optarem por esse ensino, tem que ter nível superior. Aí já tem outros que estão debatendo, porque como é que você vai ensinar seu filho? Se você não tem um Tipo, grau você de tem que estudo. ter uma estrutura, como que vai ser isso aí, tem que ter um... Pois é, mas que ensino superior? Não, eu estou falando que o que tá lá, né, e aí eu vi que tem muito debate sobre isso. Então, exatamente. Os que defendem o homeschooling, aí eles criticam os requisitos que esse projeto de lei está propondo. É um porque- dos requisitos. Porque, tipo assim, Então beleza. você já vê que nem todas. Eu conheço pessoas que não têm curso superior, mas que teriam condições tranquilamente de Claro. pagar um professor particular pro filho. Então, o homeschooling, ele oferece isso, né? É os pais fazendo, dando essas aulas, ou se eles estiverem muito ocupados, não tiverem essa condição, eles podem contratar um professor. É o ensino domiciliar ao qual a criança não frequenta a escola, é isso. Em resumo, a criança, ela estuda em casa, sem a necessidade de frequentar a Cara, que eu escola. até entendo isso também. Eu até entendo essa situação dos pais. Eu de também tipo entendo. assim, de não... eu não quero que meu filho frequente porque lá ele Porque- tá suscetível a várias Então, outras coisas que exatamente, eu igual- não aprovo. Né? Mês passado estava aquele terrorismo, questão da violência. Quantos pais não deixaram os filhos ir para a escola naqueles dias? Muitos. Porque estava com medo, com aquelas ameaças, enfim. Eu também entendo os pais. Mas a gente tem que olhar de uma forma ampla, né? Num total. Por isso que gera esse debate, né? Igual assim, a gente fala das coisas positivas, mas em contrapartida vem... As negativas, As também. negativas. As negativas também. Aí tem que ter o equilíbrio, né? Então, eu acredito que se for... Essa do curso superior, pra mim, Mas lá tem, né, nessa proposta. Não, mas eu acho... Porque, tipo assim, beleza, eu tenho curso superior, e aí? Mas eu, é isso que as eu, pessoas... Eu não às tenho a vezes- menor condições de sentar com nenhum dos meus 2 filhos e ensinar. Menino, Eu falo, deixa eu não falar. tenho a menor condição. Nem eu, minha filha fala, mãe, me ajuda aqui. Eu não lembro de nada, eu não sei o que ela tá estudando. Eu fico totalmente perdida. Se for pra mim fazer, eu tenho que olhar lá no YouTube pra me relembrar ou então até aprender. O meu filho mais velho, assim, quando é história, geografia, que é algo que eu gostava na época de colégio, eu ainda sento com ele. Isso. Mas, cara, matemática, química, física... Cara, eu viro... Procura sua mãe, velho. Fala com a tua mãe, porque tem a menor ideia disso aí. Entendeu? Porque não tenho, cara.
sabe? Justamente esse debate que eu tô falando aqui é das pessoas que defendem o homeschooling, né? Uhum. Que dessa questão desse requisito aí de ter nível superior. Pra mim, esse é o menos, Também o não menos acho. importante, assim, na boa. Pra mim é o menos importante. Eu Pra acho mim, que tem que ter uma pra metodologia, mim, eu acho assim, que, eu também. acho que Como tem que que vai garantir ser, né? Tem a que... segurança do moleque. Pra mim, esse pra mim tem que ser o primordial. Como garantir a segurança do moleque que tá fazendo homeschooling? Sei lá, ô pai, você quer ter a opção do homeschooling? Então tá. Então, você tem que propiciar 2 atividades pra ele fora da tua casa. Não, mas tem isso também. Em parques, eu vi que tem isso também. Não, mas eu falo assim, Na proposta tem. tipo, em escolinha. Aham. A escolinha? Tem Tipo, atividades lúdicas, que é em isso, parque, escolinha de... Não. em praças. Aí tá, eu pego, sei lá, levo ele pra um parque, mas controlo pra ninguém chegar perto dele. Não adiantou. Tu entendeu? Eu quero tentar trazer, assim, qual que é a ideia? É tentar trazer o papel da escola de proteção pra vida desse menino. Como é que você vai conseguir ir nisso? Sei lá, o moleque fazer natação. Entendeu? Entendi. Que aí o professor vai conseguir olhar ali pra ver se tem alguma entendi. marca no Bacana. corpo. Tu entendeu? O professor olha, putz, esse moleque tá com uma marca aqui no corpo, vai. Já comunica ali alguém, ó, eu tô achando estranho. Fazer uma atividade extra, né? Exatamente, entendeu? Um futebol, alguma coisa que vai obrigar esse menino a estar com uma roupa, Seria uma sei lá, boa proposta. uma camiseta, alguma coisa que você vai conseguir olhar o braço, conseguir olhar pra poder, tipo assim, cara, esse moleque tá com um hematoma Mas assim, aqui e tal. também assim, muitas das vezes a violência não é só física, né? Não, é a psicológica também. Que eu acho que é uma das piores. É a psicológica também, mas você tem que encontrar alguma forma. Não, claro. Porque tu levar pro parque, não, ó, pai, você é obrigado a levar o moleque pro parque. Ah, tá. Aí é o pai abusador, a mãe abusadora, tá levando o moleque pro parque, tá mantendo ele isolado ainda meio que das pessoas, ou dos adultos que poderiam identificar alguma coisa, entendeu? Então, no momento que você coloca ele, obriga uma escolinha, alguma coisa, claro, que aí também a gente tem que passar por O que eu um vejo outro de processo. Né? negativo do homeschooling é só mesmo essa parte, entendeu? Da violência. Da violência, É. né? Também desse convívio social que eu acho é muito importante Mas pro é que tá, o desenvolvimento. convívio social, acho que você pode resolver com essa situação, entendeu? De uma escolinha, Esse, pra mim, é o de menos. Pra mim, o crucial é a violência. Porque depois, sabe, das coisas que eu fiquei lendo, vendo estatística, né? Pô, eu tava vendo inclusive, acho que do subsecretário da Secretaria de Justiça falando sobre a quantidade de denúncias que recebeu de janeiro a início desse mês. Cara, era quase 8 denúncias por dia Mas é assim mesmo. de violência contra a criança, sabe? E vou te tipo assim, falar, as denúncias que a gente recebe é 10% do que acontece. olha aí! Mas Você acha que tudo é denunciado? Não é, Não é, entendeu? Mas, Porque- tipo assim, cara, se tu tá recebendo 8 por dia... Ó, principalmente violência doméstica, porque fica muito assim, no âmbito, é muito fechado. Porque uma pessoa, para denunciar uma violência doméstica, você sabe que ela mexe com toda a estrutura familiar, Sim. né? Aconteceu alguma coisa na tua família, sei lá, vamos dar um exemplo. Você sabe que um irmão, um exemplo, tá? Um irmão seu abusou da sua sobrinha. Pensa, é teu irmão. Pensa a situação que você vai ser colocado. Você tem que denunciar. Você tem que proteger essa criança. Mas essa sua ação vai gerar toda uma situação. Entende? Então, muitas das vezes, por isso que a vítima não denuncia. Fica na família. Lá em casa o bicho tava enrolado. Porque minha mãe... Claro, tipo mas assim, assim, minha mãe sempre ensinou, tipo não assim... generalizar, mas assim, eu quero só explicar Não, eu sei por que é que não difícil. chega todos chega. os casos. É 10% que a gente tem. Porque daí absorve ali, né? Tipo, você tenta esconder ou tenta resolver só ali Fica na na família. família, fica na família. Só que aí quando cresce, vira um adulto cheio de problemas, por quê? Com marcas da infância. Porque a criança de hoje, ela é adulto de amanhã. E a violência sexual, principalmente, ela deixa marcas pro resto da vida. Não, e aí foi outro dado estatístico que eu vi, que parece que 45%, 50% dos abusados, dos abusadores foram abusados na Aquele na dia infância. que a gente estava lá, né? Naquele evento lá da Aham. Damares, né? Que você até comentou, assim, Sim. que isso me marcou muito quando ela falou assim, eu era criança, até hoje eu sinto o cheiro, que é uma luta, todos os dias é uma luta. Pra pessoa que sofre abuso, é uma luta. E, assim, eu nunca fui abusada, graças a Deus, mas ela com aquela fala, eu me vi numa situação que quando eu era
de criança para adolescente, na porta da escola tinha um homem que ficava lá tirando o órgão genital para fora. E um dia desses, eu vi esse homem na rua, minhas pernas tremeram. Eu sou uma mulher, hoje eu tenho 36 anos, sou conselheira tutelar, pra você ver. Ele nem chegou perto de mim, mas só pelo fato dele ter feito esse gesto, olha só como me marcou. E eu lembro muito bem, entendeu? E eu era o quê? Eu tenho 36 anos, eu tinha uns 11 para 12 anos, por aí. Ficou no seu consciente. Quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, minhas pernas tremeram. Olha a minha reação. Por isso que eu acredito que é verdade. Realmente, a vítima fica com... É uma marca na alma, sabia? É assim, não é que a vida da pessoa acabou, mas é uma luta diária. Diária. Quando uma criança, um adolescente é violentado sexualmente, ali você tá... eu nem sei te dizer, sabe? Mas é uma coisa que vai levar pro resto da vida. E eu vejo isso nos atendimentos, nas mães que a gente atende. E aí, pelo fato de não ser denunciado, é um ciclo, porque o que o abusador quer é o silêncio da vítima. Aí vem, né, a filha abusa da neta, da bisneta, e aí vai. Aí é uma coisa que não Mas tem é fim, assim né? que funciona, ele não faz só com uma. E é o silêncio. O abusador, ele trabalha o quê? Com o silêncio da vítima, com o medo da vítima. E a melhor forma da gente fazer é o quê? A gente prevenir que aconteça, né? É algo também que é muito polêmico quando a gente fala de educação sexual para criança. Gente, educação sexual para criança não é falar de sexo para criança, não é isso, mas a gente tem que ensinar para a criança os limites do corpo dela, ela conhecer o corpo, porque assim ela vai saber se proteger, ela vai saber falar. Porque se você não ensina para o teu filho, ele vai nem saber o que é abuso. Entende? Mas assim... Ele não vai saber relatar, né? Não é falar de sexo, que fique bem claro, porque senão as pessoas pensam, tem que ensinar coisa de sexo. Jamais, não é isso, né? É a gente explicar para a criança que, né, os limites do corpo, ela conhecer que se tiver um carinho que está errado, para ela poder procurar ajuda. Porque tem muitas crianças que são abusadas e não sabem. Não sabem. E fica uma situação muito complicada para a criança. Porque quando ela não sabe passar para os pais. Ela não sabe chegar para os pais e falar assim, aconteceu assim, isso. Acaba até assim, gostando, porque ela não sabe, a criança não entende, ninguém falou nada para ela, então ela acha que é carinho, porque ali... E outra coisa, o abusador, ele nunca é uma pessoa de longe, é muito difícil, gente. Sempre é uma pessoa de confiança, alguém da família, alguém de perto, que ninguém imagina que seja. Assim, quase todos os casos que a gente atende é dessa forma. Eu tô falando aqui... É porque é o que... Em 8 anos de conselho, é o que a gente presencia. É muito raro vir um desconhecido ou alguém de longe. Não. O abuso sexual, na maioria das vezes, ele ocorre no ambiente familiar. E ali a vítima, ela convive com o abusador. Imagina a dor dessa criança, desse adolescente. Tá ali convivendo. E aí tem a questão da ameaça. Se você contar, eu vou matar... Ninguém vai acreditar em você. Primeira coisa que eles falam, se você falar, ninguém vai acreditar em você. A criança já fica desacreditada, adolescente. Pois é, mas aí eu acho que é uma falha dos pais. Aí... Porque, por exemplo, o meu filho mais velho que já entende, eu falo pra ele, falo assim, filho, qualquer coisa você tem que me falar. Se uma pessoa chegar pra você e falar assim, se você contar eu vou matar teu pai, deixa que eu me preocupe com isso. Não é você que tem que se preocupar com isso. Você tem que chegar pra mim e me falar. Você tem que chegar, pai, aconteceu isso, a pessoa falou que se eu contasse ia te matar, ia matar a mamãe, ia matar o meu irmão, sabe? Você tem que chegar e me falar. Deixa que eu me preocupo com a ameaça. É isso aí. Entendeu? Então, essa é uma conversa muito às claras que eu tenho com ele. E com o meu caçula de 4 anos, né? Por exemplo, quando eu tô dando banho nele e tal, e eu vou lavar o órgão dele ali, eu peço licença. Então eu falo assim, filho, papai vai lavar seu órgão, tá? Aí eu falo o nome que a gente trata, né? E o papai vai lavar. Pode, papai. Aí eu vou lá, lavo, tal. Mas eu peço licença. Pra ele, justamente pra ele entender. Já vai isso educando, aqui é uma né? coisa que tem que ter autorização pra poder tocar. Isso Não é oba-oba. Entendeu? Eu faço isso com meu filho de 4 anos. A melhor forma de combater o abuso é essa mesmo, é a prevenção. E se acontecer, denunciar. Nunca se calar. Uhum. Porque e outra coisa, assim, a vítima, ela sente culpa ainda. Quando denuncia o abusador, tem muito isso ainda, que a vítima sente culpa. Ela se sente culpada.
Isso é muito triste, sabe? A gente atende lá crianças e adolescentes achando que é culpado do que aconteceu, porque já é algo que o abusador coloca, ninguém vai acreditar em você. Então, assim, os pais têm que ficar muito atentos a o que a criança fala. Tem muitos casos que a criança fala, a mãe, tipo, desconsidera. Uma coisa que eu sempre falo, nunca desconsidere a fala de uma criança. Procure saber, procure, investigue, entendeu? Nunca desconsidere, invalide a fala de uma criança. Porque a criança, ela tem voz. Hoje ela tem voz. E a gente não pode desconsiderar. O comportamento também, né? Uma criança que ela tá, assim, se recusando a ficar muito perto de uma pessoa com ela tinha muito convívio, você já desconfie. Não fica obrigando sua filha a beijar, porque tem muita mãe que faz isso. Dá um beijo, dá um abraço, e a criança não tá querendo. Não obrigue sua filha a fazer isso. Né? Assim, e ficar de olho também, assim, não é como é assim, ficar neurótico ou neurótica, não é isso. Mas é ter um olhar de atenção, um olhar protetivo. Né? Porque senão as pessoas podem entender, tá com esse comportamento é porque tá acontecendo. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas são os possíveis sinais que possa estar acontecendo alguma coisa. E às vezes tá acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não tá vendo. Entendeu? Ou seja, olhar mais, né? Olhar mais, um olhar protetivo. A gente prestar atenção mesmo no comportamento da criança. Porque a criança, ela muda de comportamento. Assim, dificilmente a criança verbaliza. Ela muda o comportamento. Ela pode começar a fazer desenhos. Era uma criança que, sei lá, vai começar a fazer xixi na cama. Alguma coisa vai ficar diferente, você pode ter certeza. Né? A criança está muito agressiva. Tem umas que ficam retraídas. Não quer comer, ou então começa a comer demais. Aí vem que, assim, quando está no estágio muito avançado, começa a querer se cortar. Cara, é um puta trauma. Assim, então, por isso que a gente tem que combater, a gente tem que prevenir. Né? Prevenir, falar mesmo. Igual eu tô falando aqui, da questão dos limites do corpo. Isso não tem problema você falar. Você não vai falar de sexo para uma criança. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que a escola ela pode identificar que essa criança... Você já falou alguns sinais aqui, né? De muda o comportamento, de fica ali mais retraída. Mas a partir do momento que a escola identificou isso, como é que ela vai agir? Então, Gigi, a criança que ela está sofrendo violência, seja sexual ou maus tratos, ela vai apresentar os sinais, né? Seja físico, seja emocionais, psicológico, ela sempre vai apresentar. Então, assim, é muito importante que os educadores, professores, a escola, né, como um todo, tenha esse olhar protetivo, esse olhar voltado para as crianças. Vamos supor, a criança não verbalizou, mas o professor está vendo que a criança está com baixo rendimento, era uma criança que era muito alegre, agora está muito triste. Então, assim, procure saber o que está acontecendo. Acolher essa criança. Não é acolher no sentido de investigar a vida dela, mas deixar ela falar, perguntar se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. E se for identificado, tomar as providências, né? Porque o Estatuto fala sobre isso, que a escola ela tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os alunos, né? Tem também a obrigação de comunicar as faltas injustificadas após esgotados os recursos e os altos índices de reprovação. Então, assim, mas tem muita escola que pensa que é só comunicar o conselho. E não é assim. O Conselho Tutelar é o último. Eu gosto muito de explicar sobre isso porque eu acho que esclarece. Uma criança que revela que, sei lá, está sofrendo violência sexual por parte do pai. A criança foi lá e verbalizou. O que a escola tem que fazer? Acolher essa criança, acolher no sentido de falar, olha, e falar para ela dos procedimentos mesmo, né? Existe uma rede de proteção, a gente está aqui, nós vamos, né, te ajudar, enfim. Acionar alguém da família responsável, desde que não seja o suposto agressor, né? Interessante, a escola nunca chamou o suposto agressor. Se for o pai, chama a mãe. E aí chama essa mãe, dá ciência para ela, coloca tudo isso em ata e fala, olha, de acordo com o que a sua filha relatou, a senhora vai precisar fazer o boletim de ocorrência,
nós vamos encaminhar para o conselho tutelar, porque é nossa obrigação comunicar. E se for o caso, também atendimento médico, dependendo da situação, né? Tem que fazer profilaxia, enfim, tem que pensar nessa questão. Quando chega, aí sim a escola faz o relatório e encaminha para a gente. Porque a lei fala que deve comunicar sem prejuízo das providências legais. Porque se a escola só comunica o conselho, Didi, o conselho tutelar ele não tem um tempo determinado para atender. Por exemplo, hoje a gente está com uma demanda altíssima. Se a gente recebe um caso desse hoje, talvez a gente vai atender daqui 15 dias, um mês. E essa criança vai ficar sofrendo? Então, tem que cessar a violação naquele momento. Porque se a escola já passou a situação para a mãe naquele momento, ela tem que assumir esse papel de proteção. De proteção. O conselho tutelar vai chamar? Vai, mas o conselho vai chamar para aplicar as medidas protetivas. Vai chamar a mãe, vai chamar a criança, vai falar, e aí, a senhora fez o boletim de ocorrência? Não, fiz. Né? O suposto agressor já foi afastado. A criança não está fazendo acompanhamento psicológico, então o conselho tutelar vem, aplica a medida do acompanhamento psicológico, encaminha para os órgãos para poder fazer acompanhamento. Então, esse é o papel do conselho tutelar. Quem está na ponta tem que agir, porque assim, se a escola não age, só comunica o conselho, como eu te falei, existe essa demora, né? Porque a gente não é um órgão assim que é um pronto-socorro, vamos dizer assim. Não é, né? Por isso que a gente fala, quando um crime está acontecendo, que tem que ser acionado é a polícia, o conselho tutelar entra depois. Então, assim... Até mesmo porque hoje são quantos conselheiros por... Cada conselho tem 5 conselheiros. A lei fala, são 5. É pouco. É pouco para muita demanda. Cara, independente do tamanho da RA, é porque aqui, assim, no caso aqui do bairro, lei, né, a lei da fala cidade. que a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar. Aqui em Taguatinga, nós temos 2. Conselho tutelar de Taguatinga Sul e Norte. Norte, que daí separou e... Exatamente. Tá. Aí eles atendem... Mas mesmo assim, cara, 5 para 100 mil... Mas assim, no nosso conselho, por exemplo, a gente está com aproximadamente 11 mil pastas, né? Uhum. E é porque assim, a lei fala dos habitantes, né? Para poder construir um conselho tutelar. Então, aí para construir um conselho tutelar você precisa de 100 mil. A cada 100 mil habitantes. Constrói um A conselho. gente está na luta para... Aí nesse conselho você tem 5 pessoas lá dentro. Todo conselho. A lei fala que tem que ser 5 conselheiros. É um colegiado, né? Sim. São 5 conselheiros. Mas a gente está na luta para ver se a gente consegue abrir um outro na nossa região. Para a gente poder atender melhor, né, a população. Cara, eu acho que tinha que aumentar a quantidade. Tinha que aumentar o conselho. Porque, assim, onde eu trabalho tem algumas áreas muito vulneráveis, entendeu? E, assim, é muita demanda. E, às vezes, a gente não consegue fazer o trabalho como realmente tem que ser feito. Porque, assim, não é só aplicar a medida, a gente precisa acompanhar essa medida, se ela está sendo executada de fato. Não, e não só isso, eu acho que... Porque, por exemplo, eu vi esses dias no seu Instagram que você até visitou uma escola, né? Que foi lá com policiais e tal, para poder falar sobre o papel do conselho. Cara, mas... Que é um papel importante, né? Visitar, porque ali nesse momento você está fazendo preventivo. Isso. É importante você falar isso porque o que acontece? O ECA, para ele ser garantido de fato, foi criado o Sistema de Garantia de Direitos. E esse Sistema de Garantia de Direitos ele é dividido em 3 eixos. Tem o eixo da defesa, do controle e da promoção. O Conselho Tutelar está no eixo da defesa, assim como a polícia, o Ministério Público, a Vara da Infância. Nós estamos no eixo da defesa. Aí tem o eixo da promoção, que é a saúde, a educação, a assistência social, que são quem executam as políticas. E a gente tem o eixo do controle, que são os conselhos de direitos. Entendeu como que funciona? Então, assim, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Vara da Infância, nós todos estamos no eixo da defesa dos direitos. Lembra que eu falei que é dever de todos? Então, assim, todo mundo, a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos. Todos os órgãos envolvidos. Só que cada um tem a sua função. O seu papel, a sua Cada um função tem a sua desempenhar. função. Então, assim, o Conselho Tutelar, como ele é um órgão, ele não é um serviço. Ele não é igual a um CRAS. Mas ele requisita o serviço do CRAS para atender a criança e adolescente. Agora, o CRAS já está no eixo da promoção, porque ele executa. Sim, deu para entender, Deu. né? Então, mas é exatamente o que você fala. Eu acho assim, se a gente tivesse mais conselheiros, vocês teriam um braço maior, até mesmo para poder visitar uma quantidade maior de escolas, né? Dar orientações. Eu não sei se daria muito certo fazer ter uma mais prevenção. conselheiros em um conselho. Eu acho que teria que ter mais conselhos. conselhos. Exatamente. Entendi.
Mas de qualquer jeito você vai estar aumentando o volume de conselheiros. Não é. Né? De qualquer jeito você vai estar aumentando o Para a volume. comunidade ser mais bem atendida, porque assim, nós fazemos o que nós podemos fazer, a gente faz, só que tem essa questão, assim, a gente não consegue fazer de fato, consegue colocar assim na prática o que realmente o conselho tem que fazer, porque assim, a gente aplica, mas nós temos que acompanhar. Se aquela medida que o conselho aplicou, ela está sendo efetivada. Eu encaminhei para o CRAS. Eu tenho que saber se aquela família foi atendida no CRAS. Porque se não foi, eu tenho que tomar minhas providências. E muitas das vezes a gente não tem esse tempo, porque é uma denúncia chegando atrás da outra, entendeu? A gente vai meio que apagando fogo. Entendi. Complicado. Gente, outra coisa. Falando sobre o vídeo, até para não ficar atrás, o vídeo que a gente passou bem aí no início, tá? Antes que falem que que o Didi tá de preconceito com o rapaz. Não estou de preconceito com o rapaz. Eu acho que só não foi a figura correta a ser colocada ali. Eu acho que ali tinha que ser o papel de um conselheiro. Eu acho que tinha que ter ali... cara, tem tanto conselheiro. Cara, não podia pegar um para poder fazer essa propaganda? Não podia pegar um só? Tipo assim, chegar ali e colocar um conselheiro para poder chegar e falar assim, vem cá fazer a propaganda, explica aqui qual é a função, né? Qual que é o papel, como é que a pessoa pode se prontificar a ser um conselheiro, né? Eu acho que daria muito mais credibilidade, muito mais respeito do que fazer de uma forma como o próprio GDF. Eu não sei se tu chegou a ver as respostas que o GDF deu, mas eu achei, tipo assim, bizarra, sabe? Tipo, porque o que eles colocaram foi assim, não, mas foi para poder aproximar, deixar uma coisa mais jovial e aproximar do público e tal. Tá, aquilo ali pra mim, na hora que eu vi, me desculpa, me passou a imagem de que vocês é um bando de babá. Foi isso. Quando eu vi, eu falei, o conselheiro tutelar agora virou babá? Também não achei muito legal, não. Então, assim, acho que errou, tá, GDF? Eu acho que vocês podiam até rever isso aí, que ainda tá no prazo, né, das pessoas se candidatarem para poder, vai abrir as eleições agora. Falando nisso, a pessoa que se interessar em ser um conselheiro tutelar. Boa pergunta. Então, Digi, quem tem interesse, né, em ser um conselheiro tutelar, tem 3 requisitos que o ECA coloca isso, né, no artigo 133, que é ter reconhecida a idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos e residir no município ao qual vai concorrer. Porém, cada município ele tem autonomia de regulamentar os outros demais requisitos, que é a questão da experiência. Tá, essa questão da experiência não é algo que está no ECA. Não está no ECA. Não está no é ECA. Algo que, o município tem essa autonomia. Entendi. Né? Até para... porque aqui eu vi que está pedindo, né? Aqui pede 3 anos de experiência. 3 anos. Isso. Mas o que vem a ser essa experiência de 3 anos? Vamos lá, sei lá, eu quero ser. Eu quero ser Você tem que ter trabalhado no mínimo 3 anos em alguma, sei lá, uma instituição com criança e adolescente. Ter feito trabalho com criança e adolescente. Entendi. Tá? Tipo, sei lá, escolinha de futebol você voluntário. É professor, um exemplo. Escolinha de futebol, sei lá, você deu aula para criança e adolescente. Esse tipo de experiência serve. Eu fui professor de catequese. Ou da escolinha dominical. Trabalho com criança e adolescente. Isso. Tá. Aí vem a questão da documentação, né? Você tem que tirar todas as certidões, tem que estar tudo ok. Eu já falei da idoneidade moral. E sendo aprovado nessa etapa... primeiro tem a prova, tá, gente? Depois desses requisitos, tem que ter esses requisitos. Se você tiver, aí sim você está apto a se inscrever para poder fazer uma prova que tem caráter eliminatório. O candidato que fizer e for aprovado, ele vai para a segunda etapa, que é a entrega de documentação e a comprovação da experiência. Passou por essa etapa, vai para o processo de escolha. Muitos falam eleição, mas não é eleição, é processo de escolha, porque o conselheiro, ele é um representante da sociedade. Então, os conselheiros são escolhidos pela sociedade. Ou por seja, isso que existe processo de escolha. Ele tem que fazer todo um processo e ainda tem que ser... tem que ter ali uma votação. Isso. Prova, apresentação de documentação para comprovar a experiência e o processo de escolha. Se a pessoa, né, for... O que é uma votação? Processo de escolha. Processo de escolha. Tá, tudo bem. Processo de escolha. Só que não é obrigatório. É porque, assim, a gente tem que usar esse termo porque as pessoas confundem muito com eleição, tipo, campanha partidária, não tem nada a ver. Dentro do Conselho Tutelar não tem que ter partido, não tem que ter nada disso.
Conselheiro tutelar, ele é eleito ali pela população, né? Ele é escolhido pela comunidade para zelar pelo direito de criança e adolescente. Então, quem tem interesse em ser conselheiro não vai pensando, que dentro do conselho tutelar que você tem que, né, levantar essa bandeira de partido político, de qualquer outra coisa. Não é isso. Se você for com essa mentalidade, não vai ser bom. E quem vai sofrer é a criança e a adolescente. Tem que ser conselheiros, né, pessoas que realmente tenham o perfil, que sejam comprometidos e tenham a plena assim, consciência do que é o conselho tutelar e qual o seu papel. Não precisa assim ter muito estudo, ter diploma, ter curso superior. Na minha opinião, tá? O que precisa ter é uma pessoa que tenha comprometimento e saiba o que é o conselho tutelar, qual é as atribuições. Isso é de extrema importância para quem tem interesse. Aonde que a pessoa pode encontrar essas informações assim, geral, assim, o papel do conselheiro, né? Vamos supor, a pessoa está com dúvida, ela pode encontrar isso aonde? Na internet tem. No YouTube tem muitos vídeos, tem... No site da Sejus, eu acredito que tenha também, da Secretaria de Justiça, tem essas informações. Mas no Google você acha muitas coisas. O Google, mas o Google mas, hoje, assim, na verdade, você acha quase tudo. Acha tudo. Mas assim, o que eu aconselho a pessoa? Quando vê a informação lá, também pegar o estatuto. É muito interessante. Você, né? Porque assim, às vezes a pessoa, não sei... Por exemplo, o vídeo, né? Totalmente distorcido do que é o real papel do conselho tutelar. Então, é muito importante que a pessoa leia, né? As postagens das pessoas, mas também acompanhe ali no que diz a legislação. Porque a legislação é ali, pronto e acabou. Não tem... E a pessoa vai criando uma base, vai criando um entendimento. Eu sempre faço assim, quando eu vou estudar, eu vejo vídeos, enfim, mas eu sempre com o estatuto na mão para me poder ali comparar se realmente o que aquela pessoa está falando condiz com o que está na lei. Você já está no seu segundo mandato. Segundo mandato. Vai tentar o terceiro? Vou. Não tem um limite, né? A lei foi alterada. Antes era só uma recondução. Então, assim, se não tivesse alterado, eu não poderia mais vir. Mas agora é livre recondução. Entendi. Aí, quem já é conselheiro, quem já está, quando tem o processo de escolha a cada 4 anos, aí tem que passar só pelo processo de escolha. Entrega de documentação e processo de escolha. A gente não precisa fazer a prova, não precisa. Então já sai na vantagem. Já sai um pouquinho na vantagem. Já não tem que fazer a prova, já está mais fácil. Já fica... Mas a gente tem que estudar muito, viu? Porque assim, como você vai garantir direito se você não conhece a legislação? Não tem como. Tem que estudar. Conselheiro tem que estudar, tem que conhecer, muitas atualizações, você tem que, assim, requer muito, sabe? Se você... eu acho que assim, cara, tu tá assumindo um papel, não é um papel de advogado, mas é um papel e de promotor, mas é um papel que você tem que saber a risca ali. Você demonstrou aqui, artigo tal. Mas eu acho que o papel tem que ser esse. É porque, assim, Gigi, essa questão, né, de quando eu falo em artigo, isso me dá segurança para falar. Entende? Porque eu sei o que eu tô falando. Eu não tô falando aqui qualquer coisa, o que eu penso. Entendeu? E o conselheiro tutelar, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não é só de estatuto. Porque não é só o estatuto. Existem outras legislações. Eu tenho que saber LDB, regimento escolar. Porque, assim, as coisas que a gente lida. Questão de saúde, assistência social. Tudo a gente tem que buscar saber um pouquinho. A gente não sabe tudo. Mas aí vai aparecendo as demandas e a gente vai aprendendo, porque a gente vai buscando. Porque, assim, se a gente tem que trabalhar dentro da legalidade, da lei, e eu não conheço, como que eu vou garantir o direito de uma criança e adolescente se eu não conheço a legislação? Entendeu? Tem uma questão que eu mesma, assim, eu tenho estudado bastante sobre isso, que é sobre a suspensão de aluno da escola. Você sabia que isso é ilegal? Suspender o aluno? Putz, eu tomei umas, viu? Foi legal desde quando? Porque assim, olha só, vou fundamentar aqui. O ECA fala que a criança e adolescente tem o direito ao acesso e à permanência na escola. O direito à educação é um direito fundamental, ele não pode ser violado em hipótese nenhuma. O regimento escolar fala que uma das sanções que o aluno pode sofrer quando ele descumpre alguma regra, enfim, ele tem que ser disciplinado.
correto? Uhum. E assim, o aluno ele pode ser suspenso da sala de aula até 3 dias. Não fala da escola, é da sala de aula. Então, o aluno que, né, ele tá lá infringindo as leis, as normas, ele tem que ser disciplinado sim. Mas isso tem que ser de forma pedagógica. Ele tem que ficar lá numa biblioteca, cheio de atividade, entende? 3 dias, então você vai ficar cheio de atividade, cheio de trabalho. Isso sim é pedagógico. Quando você manda o menino para casa, ele pode ficar dormindo, ele pode ficar jogando videogame, ou então vai pra rua. Então, a escola vai estar violando o direito dele. No meu colégio tinha um estudo obrigatório e a suspensão. Tipo Então, assim, você tomou 2 estudos obrigatórios, você tomava aí, uma assim, suspensão. o que a gente tá, assim, porque a gente sabe que isso já é uma prática das escolas. A gente sabe também que tem muitas as escolas que a gente visita, que são escolas muito sérias, o pessoal é muito comprometido, e eles falam dessa questão da dificuldade, né, de profissionais, de espaço, né, para os meninos ficarem, porque eles têm esse entendimento também. E a gente tem que fazer o quê? A lei ser cumprida. A gente não pode só, então deixa por isso mesmo. A gente tem que cobrar do Estado, que tem que ter esse espaço na escola para que esse menino, essa menina, quando ele for disciplinado, que seja dessa forma, conforme a lei diz. Porque isso vai ser muito mais pedagógico. Você acha que o menino que for disciplinado dessa forma, ele vai querer aprontar novamente? Não vai. E agora, se for mandar ele para casa, vai dormir até mais tarde, vai ficar na rua, vai ficar no celular. O menino fica a um passo da evasão. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu te falei, não é só estatuto. Essa informação que eu tô falando aqui, ela não está no estatuto, ela está no regimento escolar. Pois é, eu não sabia dessa da suspensão também. Pois é. Até mesmo porque também não sei, né, desde quando que É por tá isso que eu te valendo. falo, assim, mas requer, a eu gente peguei tem que algumas. buscar, a gente tem que se inteirar, porque para garantir direito não é fácil. Uhum. Eu vou te falar. E outra coisa, às vezes, assim, as pessoas veem lá no meu Instagram, eu tenho recebido muitas mensagens, achando que é lindo, tal. Realmente, o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho muito bonito. Realmente, é um trabalho muito bonito. Mas ele é um trabalho muito árduo também. É gratificante quando você vê que o seu trabalho ali está tendo resultado, que você vê alguma mudança positiva, que você tem... E não só isso, né? Eu acho assim, o conselheiro tutelar ele também tem que ter um equilíbrio emocional absurdo. Porque, cara, eu te falo, a gente foi no mesmo evento, né? Onde lançaram vários dados sobre violência contra as crianças, e eu saí daquele evento abalado. Eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito. Sabe? Tipo assim, cara, sabe, números que eu falei assim, cara, sabe, de casos de criança que foram violentadas, que, cara, pelo amor de Deus, não tem nem idade nem pra segurar uma boneca direito, sabe? E, cara, aquilo lá, Não, e aquele eu que a fiquei 3 delegada dias sem falou, dormir, eu saí cara. de lá arrasada. Pois é, entendeu? Então, O assim, bebê. eu não serviria pra ser um conselheiro tutelar. Eu falo, eu não serviria, porque eu pego um pai desse e arrebento ele na porrada. Assim, mas sem pensar 2 vezes. Então, mas assim, a gente não pode agir dessa forma, Não, né? então, exatamente isso que eu estou falando, entendeu? Então, Tem que- eu sei que eu seria um cara que eu não serviria para ser conselheiro tutelar. Eu mesma, assim, eu sofro perseguição, tenho um atendimento que me persegue. Desde que eu entrei no conselho, eu atendia, né, essa pessoa, e ela é muito negligente, praticava maus tratos contra os filhos. Todos os filhos foram acolhidos, e ela começou a me perseguir porque ela não aceitava as medidas protetivas do conselho. Fez diversas denúncias contra mim no Ministério Público, na Comissão de Ética, mas graças a Deus todas foram arquivadas. Então, assim, não é fácil garantir direitos, porque a gente lida com todo tipo de pessoas, né? A gente sofre calúnia, a gente sofre desacato, sofre ameaça. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, a gente precisa proteger também. Não, se proteger, Mas- proteger seus familiares Não, também. Você claro, não e sabe quem tá assim, do outro nós lado? somos da comunidade. Sim. Nós somos da comunidade, então assim, acaba que a gente fica muito conhecido, entendeu? Então assim, mas graças a Deus nunca assim aconteceu nada assim comigo, de ninguém fazer nada comigo, mas esse tipo de situação eu já passei sim, desacato, ameaça, perseguição, que é o que eu tô te falando aqui, inclusive eu vou, assim, só pra pessoa parar, porque eu sei, eu não costumo fazer boletim de ocorrência contra essas situações, porque eu vejo assim, vai me dar mais problema, porque eu vou ter que ficar indo lá, responder, enfim, a pessoa tem problema de saúde mental, enfim, mas eu preciso fazer alguma coisa para a pessoa parar, porque me prejudica, eu tenho que ficar parando, fazendo relatório. Inclusive, a gente recebeu um documento semana passada do Ministério Público, inclusive elogiando a nossa atuação do Conselho Tutelar, que é uma atuação séria, que não viu nenhum tipo de irregularidade,
Por que que acontece isso? Porque a gente trabalha dentro da lei. Se você trabalha dentro da lei, você corre menos risco. Sim. Então, assim, pode vir as denúncias? Pode. Mas eu sei que vai ser averiguado e vai ser arquivado. Entendeu? Então, assim, não é um trabalho que as pessoas veem só lá no Instagram, é muito bonito, tal, é emocionante. Não. Mas, assim, realmente é um trabalho maravilhoso. Eu realmente gosto. Eu não trabalho por dinheiro. Dinheiro a gente precisa, porque eu preciso, né? Você tem uma família, você tem filhos, você tem que Exatamente, sustentar. mas eu não trabalho pelo dinheiro. Eu realmente gosto, eu sou assistente social de formação, nunca atuei como assistente social. O Conselho Tutelar eu me encontrei, assim, profissionalmente mesmo. Eu acho que, não sei, tá em mim isso aí, eu gosto. E enquanto Deus me permitir, eu vou estar lá, vou dar meu máximo. Eu não sei fazer pela metade, ou eu me dou por inteiro mesmo. Isso às vezes até me atrapalha um pouco nas minhas questões familiares, né? De não ter muito tempo, enfim. Mas realmente é o que eu gosto. Mesmo passando por esse tipo de situação, no começo eu ficava muito abalada emocionalmente. Hoje não. Hoje Mas eu acho que isso me fortalece, sabe? Eu não daria conta. Eu falo. Eu saí daquele Nossa, evento, cara. Eu saí daquele evento, assim, gente, a gente foi para um evento que foi promovido pela senadora Damares. E foi um evento que ela reuniu, e até deixar meus parabéns aqui pela ação que ela fez, tá? Porque ela reuniu gestores de vários segmentos. Ela reuniu a sociedade, ela reuniu delegados de polícia, secretário de saúde, educação. Assim, ela não pensou em quesito partidário. Ela pensou em trabalhar uma causa para resolver aquele problema. Então, assim, eu tenho algumas restrições contra alguns atos da senadora, mas, nesse caso, parabéns pela ação, pela forma como conduziu o evento. Né? Eu acho que isso foi o principal, a forma como ela conduziu. Eu, pelo menos, eu não vi uma questão partidária ali. Eu vi uma preocupação com a causa, né? Mas, cara, eu saí de lá destruído. Assim, na boa, eu saí destruído com todas aquelas informações. De literalmente não conseguir dormir. Entendeu? Minha esposa virava assim, amor, eu falei, cara, não tô conseguindo, velho. Hoje já e eu tomava remédio e eu não dormia, cara. Eu, assim, várias vezes eu já cheguei em casa, assim, chorando, falando que eu não queria mais, assim, só pra não ver, sabe, a situação das pessoas, porque isso faz muito mal pra gente, você vê a situação. E aí, vira e mexe, vem alguém te dar uma palavra, ou você recebe uma mensagem, e aí você me reanima, sabe? Mas não é fácil. Não, e já que você tá lá e tá gostando e tá lutando, continua. Por favor. Eu gosto. Continua. Porque é que não eu falo, não é pra qualquer um. E eu acho que a pessoa tem que ter esse filtro na cabeça. Nos 3 primeiros meses, eu pensei várias vezes em sair. Eu pensei, porque eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, sabe, de lidar com aquela situação. Tinha dias que eu chegava em casa assim, eu falava, eu não mereço isso que eu tenho. Você, isso é um pensamento até, como é que eu posso dizer? Maligno, né? Eu achar que eu não mereço ter as coisas, porque eu vejo como o próximo tá. Entende? Então, assim, mas aí depois desses 3 meses, aí eu comecei, falei, não, eu vou continuar. Deus me colocou. Eu acho que isso poderia ser outro pré-requisito, sabia? Do conselho. Okay. Antes de fazer o processo ali de escolha da população, os conselheiros passarem por um seminário, alguma coisa assim, mostrando, ó, é isso aqui que vocês vão encarar. Vocês estão prontos? Porque, por exemplo, cara, eu falo, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Sabe? E aí é um problema, porque você imagina o seguinte, você pega uma pessoa que entra no conselho e pega uma situação, que nem daquelas que foram relatadas lá no evento pra gente. Tá? Gente, eu não tô falando aqui porque é escrabulo. Assim, revoltante é pouco, tá? Revoltante é pouco. Então, mas casos assim, cara, de abuso com bebê, cara. Tá? Então, assim, coisa ruim. Cara, eu não conseguiria.
Tu entendeu? Eu não conseguiria ser um delegado, eu não conseguiria ser um policial, eu não conseguiria ser um conselheiro tutelar que recebe uma denúncia daquela. Porque eu ia chegar metendo o pé na porta. E aí eu ia estragar o negócio, entendeu? Eu ia estragar a operação. Ou seja, o cara ia sair de vítima em vez de sair de acusado. Então, como eu já sei... Se não tiver esse controle, realmente é bem difícil. Porque então, você vai atuar com todo tipo de pessoa, com vários tipos de situações. Né? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. A gente saber abordar as pessoas também, isso é muito importante. A comunicação não violenta. Porque, assim, todo mundo que vai no conselho tutelar, ninguém vai lá para dizer que tá tudo bem. Daí você já tira. As pessoas vão lá com problema. Sim. Então, eu preciso estar bem para me atender as pessoas. Saber ouvir, isso faz toda uma diferença. Né? Nós, conselheiros, saber ouvir as pessoas para entender o que está acontecendo. Sempre atender sem julgamento também. Isso é muito importante. Não fazer juiz de valores, entendeu? Até mesmo porque existem denúncias falsas. Exatamente. Eu sempre, assim, eu gosto de ouvir todos os lados, entendeu? Uhum. Porque, assim, cada pessoa, ela tem o seu direito de se defender. E ali a gente não tá também para tomar partido nem pelo pai nem pela mãe. Nosso partido é a criança e adolescente, é o bem-estar da criança e adolescente. Sempre o objetivo do conselho vai ser esse. Né? Porque, assim, às vezes tem pais que querem usar o conselho tutelar, principalmente quando se separam. Né? Aí fica brigando e a criança fica ali no meio, sendo utilizada. E aí eles querem usar o conselho tutelar. Para puxar para um lado ou para o outro. E a gente não tá lá para tomar partido pelo pai nem pela mãe. Entendeu? Uhum. Simone, obrigado. Gostei muito do nosso papo. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Eu, pelo menos, tirei algumas dúvidas aqui. Espero que para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também tenha sido esclarecedor, né? E que a pessoa realmente se interessar, né, em ser conselheiro, que busque todas as informações. Claro. Eu vou procurar para ver se tem algum link específico da Sejus. Se tiver, a gente vai deixar no descritivo do vídeo, tá, gente? Explicando o que um conselheiro faz. Então, eu vou procurar. Se a gente achar, eu deixo aí no descritivo do vídeo. Mas é que nem a Simone falou, no YouTube tá cheio de informação, de pessoas falando. No próprio Instagram da Simone, que já está aí no descritivo, tem muita coisa lá, ela fala muita coisa. Então, acaba sendo um canal bacana de você ter essas informações, tá? E quero te desejar sucesso, cara, porque assim, eu acompanho o teu trabalho, eu vejo o trabalho que você faz, né, ali pelo Instagram, e realmente é admirável, louvável, né, toda a atenção que você dá, toda a informação que você passa, todo o carinho que você atua ali para poder fazer com que as coisas realmente aconteçam da maneira que tem que acontecer. Né? Então, parabéns. Ai, obrigada. Fico até emocionada. Oh, meu Deus! Gente, ó, foi um prazer te ter aqui, gostei mesmo. E, galera, precisando, tá? Entre em contato lá com a Simone, chama. No Instagram, se tiver com alguma dúvida, lá no direct, ela tá sempre respondendo, tá? Número 125. 125 para denúncias aqui no Distrito Federal. Isso, e Disque 100 nacional. Disque 100 nacional, tá? Então, também vou deixar aí, tá? Denúncia de âmbito nacional, que aí é para idoso, criança... violação de direitos humanos. Idoso, criança e mulher. Mulher e deficiente. Também. Também, tá? Disque 100. E o 125 para o Conselho Tutelar. Exatamente. Aqui do Distrito Federal. Beleza? Gente, brigadão. Até a próxima. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso.